Bom, pessoal, Shalom Adonai. Nós vamos agora iniciar o estudo da Parashá, a primeira Parashá do ano. Essa Parashá tem por título Bereshit. A leitura dessa Parashá tem início em Gênesis capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, verso 8. A leitura da Torá para essa semana, ela tem início no dia 4 e vai até o dia 10 de outubro do ano de 2015. Já no calendário judaico, ela tem início no dia 21 e vai até o dia 27 de Tisrei, do ano 5776. Amém? Bom, vamos iniciar. Parashá Bereshit. O Gênesis, primeiro livro da Bíblia, é igualmente o primeiro de um conjunto de 5 livros a que os judeus chamam de Lei ou Torá, e os cristãos de Pentateuco. O nome originado na tradução deste livro para o grego foi se enraizando, tanto na tradição grega como na latina, por tratar das origens do mundo, da humanidade e do povo de Israel. A autoria é, desde a tradição judaica, atribuída a Moisés. O conjunto das narrações deste livro teria sido primeiramente objeto de transmissão oral e posteriormente escrita, em que o povo hebreu encontrava e cultivava as raízes da sua história, da sua cultura e da sua fé. Essa memória do passado era fielmente guardada e continuamente confrontada com o presente. Deste modo, ela ia se provavelmente atualizando em cada nova época com novos relatos. Cada tradição valorizaria ou sublinharia o aspecto que mais profundamente a tocava. Segundo alguns estudiosos, várias tradições, em vez de um único autor, no caso Moisés, se destacariam no livro de Gênesis, segundo a tradição, outros autores, ou pelo menos outros copistas, que seriam a tradição javista, que dá a Deus o nome de Javé, conforme Êxodo 3, a Eloísta, que diz simplesmente Deus, em hebraico Elohim, e a sacerdotal, que é mais ou menos o espelho daquilo que se transmitia no ambiente do Templo de Jerusalém. Segundo outra perspectiva, tais tradições teriam sido relacionadas e compiladas pelo autor, isoladamente ou com o auxílio de um corpo de secretários, em função dos propósitos que teria em vista, literalmente ou de acordo com o seu sentido, abreviando este ponto ou ampliando, enfatizando aquele outro. Bom, pessoal, o Gênesis compõe-se de 2 partes principais. A primeira parte, as origens, que vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 11, verso 32, onde se apresenta diversos quadros e relatos sobre o mundo e o homem, ou os homens criados por Deus. As raízes profundas da condição humana, incluindo trabalho, sonhos de grandeza e felicidade, amor, sofrimento, pecado, morte, lutas fratricidas, grandes progressos e cataclismos que ameaçam a humanidade. O horizonte deste capítulo, que nós acabamos de citar, acaba totalizando, a humanidade, englobando ela nessa origem, nesse princípio que nós encontramos no livro de Gênesis. A segunda parte do livro, nós podemos observar, a partir do capítulo 12, verso 1, os patriarcas, vai até o capítulo 50, verso 26. Pode ainda subdividir-se em vários círculos, como do capítulo 12, verso 1 ao 23, verso 20, nós temos os relatos sobre Abraão. Do capítulo 24, verso 1
até o capítulo de número 25, verso 18, nós temos relatos sobre Isaac. E do capítulo 25, 19 ao 36, 43, nós temos sobre Jacó. E a história de José, que vai do capítulo 37, verso 1 ao 50, verso 26. A narração apresenta-se por vezes como um mosaico algo complicado, mas é, por isso mesmo, tanto mais rica. Um estudo mais aprofundado proporcionará contínuas descobertas e mostra-nos como o povo de Israel viveu a sua fé e como esta se manteve continuamente viva, crescendo diante da existência de cada momento histórico concreto. Nesse sentido, Gênesis mostra-nos um povo a viver a experiência de um contínuo nascente. E louvado seja o Senhor por isso. Acerca da autoria, nós temos, por exemplo, dentro dos 13 princípios da fé, da profissão de fé do judaísmo, né, 2 princípios que atestam dentro da profissão de fé do judaísmo que a Torá e o Gênesis foram escritos por Moisés. Eu vou ler os 13 princípios para que o ouvinte possa conhecê-los. Bom, o primeiro princípio eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, ele só fez as criaturas e as dirige, e ele só fez, faz e fará todas as obras. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, ele é o único e não há unicidade como a dele, de nenhuma maneira. E só ele é nosso Deus. Ele existiu, existe e existirá para sempre. Nós estamos vendo aqui os 13 princípios da profissão de fé judaica. O terceiro princípio, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, não é corpo e não se pode assemelhar à matéria. E ele não tem nenhuma comparação com qualquer coisa. Quarto princípio, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, ele é o primeiro e o último, sem fim. Quinto princípio, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, a ele só se deve rezar e não a outro. Sexto princípio, eu creio com fé completa que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Sétimo princípio, eu creio com fé completa que a profecia de Moisés, nosso mestre, de bendita memória, é verdadeira e que ele é o pai, mestre de todos os profetas anteriores e posteriores a ele. Oitavo princípio, e aqui oitavo e nono, que nós temos o princípio de fé judaica, que atesta, que os judeus afirmam crer que foi Moisés que escreveu o Gênesis e o Pentateuco. O oitavo princípio diz: eu creio com fé completa que toda lei que se encontra em nossas mãos é a que foi dada a Moisés, nosso mestre, de bendita memória. Nono princípio, eu creio com fé completa que esta lei não foi trocada, nem haverá outra lei por parte do Criador. Bendito seja o seu nome. Décimo princípio, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, ele conhece todas as obras dos homens e todos os seus pensamentos, pois assim foi dito, o Criador de todos os corações conhece todas as suas obras. 11º princípio, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, recompensa os que guardam os seus preceitos e pune os que os transgridem. 12º princípio, eu creio com fé completa na vinda do Messias e apesar dele tardar em vir, contudo esperá-lo-ei em cada dia. 13º princípio, eu creio com fé completa que haverá a ressurreição dos mortos quando for de agrado do Criador,
bendito seja o seu nome e exaltada a sua lembrança para todos sempre. Então nós temos aqui os 13 princípios, né? E observamos que o 8º princípio e o 9º princípio atesta a autoria da lei, da Torá, a Moisés, e também atesta que na ótica judaica não foi mudada. Bom, quem desenvolveu esses 13 princípios? Quem desenvolveu foi Maimônides. Maimônides é de 1135 a 1204. Rabino Moshe ben Maimon, o Raban, é reconhecido como o mais famoso dos comentaristas judeus, escritor, filósofo, médico de renome e mestre talmúdico. Sua obra magna é o Mishneh Torah, e ela é considerada até hoje como a mais conceituada e completa codificação da lei judaica, na qual explica nos profundamentos da crença judaica que a Torá é verdadeira. Até a Idade Média, a religião judaica não tinha uma doutrina sistematizada. Na Idade Média, os contatos dos judeus com o cristianismo, o Islã e a filosofia grega tornaram necessários aos pensadores judeus como Maimônides formular as principais crenças do judaísmo. Ao formular os 13 princípios de fé, em hebraico Ikarim, no século XII, Maimônides percorreu a literatura judaica sagrada, estabelecendo os principais pontos de afirmação e crença no Deus único e em sua revelação a Moisés, o líder do povo judeu. Versões com alterações e abreviadas desses 13 princípios têm sido incluídas no Sidurim, que é os livros de orações, nos hinos Adon Olam e Igdal, e nas palavras do Animamim. Bom, acerca dos manuscritos existentes da Torá ou do Taná, nós temos o Códice Alepo, que é de 930 depois de Cristo, e o Códice de Leningrado, que é de 1008. São as mais antigas cópias manuscritas completas do Antigo Testamento, ou Taná, como é conhecido. No entanto, a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto em 1747 em Qumran levou a história dos manuscritos judaicos um milênio para trás destes códices. Dos cerca de 800 manuscritos encontrados em Qumran, nessa caverna, cerca de 220 são referentes ao Antigo Testamento ou Taná. Cada livro do Antigo Testamento ou Taná está representado entre os pergaminhos do Mar Morto, com exceção do livro de Esther, embora a maior parte seja fragmentária. Notavelmente, foram encontradas em Qumran 2 rolos de pergaminho contendo o livro de Isaías, um completo, e outro contendo só 75% do mesmo. Esses manuscritos são geralmente datados entre 150 a.C. a 70 depois de Cristo. Existem outros manuscritos, né, que nós ouvimos hoje e são citados, existentes, que são do Taná. Por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto, que já citamos. Esses escritos eles estão em hebraico, paleo-hebraico e grego, como a Septuaginta. A data que nós já observamos, 150 a.C., foi datado, né, a escrita desses pergaminhos a 70 depois de Cristo. A Septuaginta, que nós conhecemos hoje, é bem falada, né? Essa Septuaginta você tem o Códice Vaticano, Sinaítico e Alexandrinos, que foram escritos na língua grega, né? E existem também outros papiros. Esse material é datado do século IV depois de Cristo. Nós temos também do Taná a Peshita, né? Peshita siríaco, que é o idioma
usado nesse material. Esse material é datado do século II depois de Cristo, o material do Antigo Testamento que é datado do século II. Temos também a Vulgata Latina, que é datada do século V depois de Cristo, e o Massorético, que é o Códice Alepo, e o Leningrado, que nós já citamos, que é escrito em hebraico, que é do século X depois de Cristo. Então nós temos também o Pentateuco Samaritano. O alfabeto samaritano é o alfabeto usado para escrever esse Pentateuco Samaritano. É o manuscrito mais antigo, né, existente desse porte, é do século XI, que temos informações, e vai também até o século XVI depois de Cristo. Um outro material é o Targum, que é escrito em aramaico e também é do século XI depois de Cristo. Então são esses os materiais que temos e os pesquisadores se utilizam para estudarem o Taná. Bom, nós temos também algumas variantes textuais no Taná, em especial, como estamos falando de Bereshit. As variantes textuais encontradas no livro de Bereshit, elas são encontradas no capítulo 8, verso 17, nós temos uma variante. Capítulo 13, verso 3, nós temos uma variante. 14, verso 2 e 8, nós temos duas variantes. Capítulo 24, verso 33, nós temos uma variante. Capítulo 25, 33, nós temos mais uma variante. Capítulo 27, verso 3 e 29, nós temos mais duas variantes. Capítulo 30, verso 11, nós temos mais uma variante. Capítulo 36, verso 5, nós temos mais uma. 39, verso 20, nós temos mais uma. 43, verso 28, nós temos mais uma. 49, verso 10 e 11, nós temos três. O total de 15 variantes no livro de Bereshit. Então, esses textos precisam ser estudados. Eles existem ali ou erro de copista ou variante textual, e eles merecem a nossa atenção. Então, aqui nós já começamos a comparar com os princípios do judaísmo. O 8º e o 9º, quando eles dizem que todo o Pentateuco, a Torá, a lei, foi dada a Moisés, e o que temos hoje é a que foi dada a Moisés, e que não existe, né? Não existe. Vou até reler aqui para os irmãos, né? No 8 dizia: eu creio com fé completa que esta lei não foi trocada, nem haverá outra lei por parte do Criador. Bendito seja o seu nome. Ou seja, talvez aqui nós podemos entender que ela não foi trocada por outra lei, o Eterno não tenha dado outra lei, mas alguns pontos parece que existem variantes textuais e o homem se encarregou de trocar alguma coisa. O 8º, nós temos também um problema, que é: eu creio com fé completa que toda lei que se encontra em nossas mãos, será que a lei que se encontra nas mãos dos judeus hoje em nossas mãos é a que foi dada a Moisés? O 8º princípio atesta isso, nosso mestre de bendita memória. Então, aqui nós já temos um probleminha, se realmente é a mesma. Não é a mesma lei, nós sabemos disso. Por que não é a mesma lei? Porque essa lei já existe variantes textuais, não é? E essas variantes textuais, elas mostram que, nos faz crer que a lei ela foi um tanto mexida pelos escribas. Uma outra coisa que nós observamos, por exemplo, é o desencontro de ideias. Por exemplo, Êxodo 6:2 diz: falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, veja, o Senhor não lhe foi conhecido. Já em Gênesis 15:7 diz: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então aqui nós achamos o Eterno se apresentando a Abraão com o seu nome, o tetragrama. Então, em Êxodo diz que ele não se apresentou com o nome próprio dele, com o tetragrama, e aqui
em Gênesis nós encontramos a ideia aqui, o texto nos falando que Deus se apresentou a Abraão com o seu nome. Então, aparentemente nós temos aqui uma contradição, né? Como resolver esse problema? Bom, esse problema é comumente sugerido pelos estudiosos eruditos que a resposta para esse problema, né, essas variantes textuais, esse desencontro de ideias, é que o livro ou a Torá, ao decorrer do tempo ou dos tempos, né, sendo transmitida oralmente, depois escrita, ela tomou, o Torá tomou algumas vertentes. E como nós já lemos, existindo pelo menos 3 tradições: a javista, a eloísta e a sacerdotal, enquanto que uma delas dava nomes, e isso explica porque esse nome do Eterno aparece em Gênesis 15:7. E nós vemos também em outros textos do Gênesis, Deus se apresentando com o seu nome e o nome dele sendo invocado. Então, como explicar isso, né? Porque das variantes textuais e supostas discordâncias no Torá. Bom, uma das explicações dos eruditos, dos estudiosos, são estas, né? As explicações que o livro passou de mão em mão, escribas foram escrevendo vertentes diferentes, e isso fez com que o homem colocasse ali, segundo a sua ótica e a sua interpretação, o seu entendimento, se utilizando também de argumento oral, alguns textos segundo a sua ótica. Isso explica porque de variantes textuais desencontro de ideias. Isso porque foi passando de mão em mão, de tradição em tradição. Entra na javista, nós temos também eloísta e nós temos a sacerdotal. Então, isso nos leva a crer que na Parashá de Bereshit, nós, antes de estudarmos o livro de Gênesis, nós precisamos também fazer crítica textual para resolver alguns problemas. Fica aí o aprendizado e o ensinamento. Se nós queremos estudar a Torá, nós não podemos fazê-lo de forma superficial. Devemos nos aprofundar, e à medida que vemos nos deparar com as dúvidas e esses problemas, se não conseguirmos resolver com os nossos recursos, procurar especialistas, né, talvez até profissionais, cientistas da área, para então sanarmos estes problemas e chegarmos a um conhecimento pleno. Essa é a Parashá de hoje, dessa semana. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, e vamos estudar a palavra do Eterno. Fiquem todos na Shalom do Eterno.